galerinha, beleza? Magista na área, pronto para mais uma. Prometido e feito, vamos dar continuidade aí, a parte séria agora, né? Metade zoeiro, metade brincalhão. É assim que tem que ser, galera, com leveza, mas com responsabilidade, né? A aula de hoje vai ser, ó, tiro curto, shotzinho rápido, tá? Seguindo dicas aí. Muita gente vai trazendo feedback, isso é perfeito, maravilhoso, isso vai alimentando, vai melhorando a qualidade da aula. Beleza? Então, entendo que aulas mais curtas, com tiro mais direcionado, vão funcionar melhor para vocês, beleza? Então, aula de hoje, função, entrando num assunto mais específico, função do primeiro grau. Função afim, função linear, não importa, como vocês quiserem chamar, não é importante, nomes não são importantes, né? Ninguém vai botar lá na prova qual é o nome da função abaixo. Esquece, galera, esquece. Pode acontecer? Pode, mas é muito improvável. E ninguém aqui está se preparando para ser professor de matemática. Por favor, não façam isso, né? Vocês estão se preparando para passar para EPICAR. E o importante é aprender a fazer a prova, o importante é aprender o mínimo para ter domínio na hora da prova e arrebentar naquela prova lá. Beleza, pessoal? Bom, sem mais delongas, vamos entrar aqui na aula de hoje, função do primeiro grau, função linear. Então, repassando aí rapidinho, para quem ainda não conhece o que está aqui, não é um jogo de batalha naval, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é um plano cartesiano, volta lá na aula hashtag 001 e dá uma olhadinha para se familiarizar com isso daqui, beleza? Plano cartesiano, eixo X, eixo Y. Botei 2 pontos no plano cartesiano, pessoal, ponto Azão, ponto Bzão. A azão tem coordenadas 2 e 0, ou seja, a abscissa do azão é o número 2 e a ordenada do azão é o 0. O ponto Bzão tem coordenadas 0 e menos 2, ou seja, a abscissa que origina o B vem do 0 e a ordenada que origina o B é o menos 2. Vamos entender, como eu falei na aula anterior, que pegar ponto em cima dos eixos é um pouco mais complexo. O que acontece? Quando eu pego a abscissa, eu estou fazendo um elevador lateralizado, esquerda, direita. Onde que eu tenho que parar em X para chegar no ponto A? Esquerda, direita, aqui, que é o número 2. E no Y? É um elevador vertical, cima, baixo. Onde que eu tenho que parar para chegar no ponto A? Aqui, nesse patamar. E esse patamar em Y é o 0, galera. Perfeito? Continuando aqui no ponto B, mesma ideia. Em X, esquerda, direita, para chegar no B eu tenho que parar aqui, ó, nesse nível 0. Tudo bem? Por isso a abscissa de B é 0. E em Y, sobe, desce, eu tenho que parar aqui, em 2 casas abaixo da origem, galera. E por isso, menos 2. O menos está indicando aí que está no sentido contrário do crescimento, como falado na aula anterior. Pessoal, em posse de 2 pontos, eu preciso sempre de no mínimo 2 pontos, que fique claro isso. Uma reta definida por pelo menos 2 pontos ou mais. Eu consigo traçar a reta que passa por esses 2 pontos. Nomeei essa reta como reta F, galera, tá? E toda função do primeiro grau tem que atender a essa cara aqui, ó, essa dinâmica. A vezes x mais b. Reparem que esse x, que é a minha parte literal de interesse, a minha variável, quem eu vou manipular no problema, como eu falei na aula anterior, ele tem um expoente escondido aqui, que é o número 1. E por isso o nome é função do primeiro grau. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. F de x, F é o nome desta reta e somente ela, tá bom? Se eu fizer outra reta aqui, vai chamar G, vai chamar H, não interessa. F de x é composta pela lei de formação A vezes x elevado a 1 mais b. Por isso, função do primeiro grau. Perfeito? Essa reta tem uma declividade, ou seja, uma angulação em relação à horizontal. Essa frase é muito comum em enunciado, fiquem ligados, hein? Ela tem uma angulação em relação à horizontal, ou seja, da horizontal, quanto ela subiu, de θ graus. Tudo bem? É um ângulo qualquer, poderia ser 30, 60, 90, sei lá. Chutei qualquer coisa, tá? E uma informação nova a respeito do plano cartesiano aí para vocês, galera. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Gravem, decorem, aceitem que dói menos e é isso, bola para frente. Tudo bem? Então, quando eu falo do primeiro quadrante, eu estou falando dessa porção aqui do plano cartesiano, desses 90 graus aqui.
Quando eu falo do terceiro, eu estou falando deste daqui. E assim sucessivamente. Perfeito, galera? Bom, entendendo quem é quem aqui. Pessoal, cada um dos caras aqui dessa lei de formação da função do primeiro grau recebe um nome especial. O A, que é o cara que sempre vai estar de mão dada com x ali, acompanhando o x, é o coeficiente angular. A angular. Mais fácil que isso, impossível, né? Pelo amor de Deus, galera. E como que eu vou achar o A? De várias e várias formas. Eu não vou abordar todas elas para não ficar um negócio cansativo, chato, maçante. Mas uma delas, famosa e às vezes esquecida, pelo amor de Deus, não caiam nesse erro, é falar que o A, ou seja, o cara que fica de mão dada com x na função do primeiro grau, o coeficiente angular da função do primeiro grau, ele é numericamente igual, para quem não conhece esse símbolo, numericamente igual à tangente do ângulo θ. Fontoura, volta que eu me enrolei tudo. Calma aí, vamos falar na língua dos burros agora. Pessoal, vamos lá. Tive um probleminha aqui na tela, mas já retomou. Bom, eu tenho essa inclinação aqui entre a reta e a horizontal, o ângulo θ, 30 graus, por exemplo. Tá? Eu vou no cantinho, faço a tangente de 30 graus, isso vai dar um número. Aula de trigonometria, outro momento. Né? Este número, a tangente de 30 graus, que eu achei, é exatamente o valor de A. Então, supondo, né, tem que fazer de cabeça aqui, enfim, a tangente do ângulo lá deu, sei lá, 0,5. Significa que f de x vai ser igual a 0,5 vezes x mais b. Tudo bem? Dúvidas? Acho que não é novidade para muita gente aí, mas não se esqueçam disso, não percam isso de vista. Isso aí, ó, economiza um tempo na hora da prova. Tudo bem, galera? E o B, esse cara sozinho, desamparado, largado, ou, mais bonito, termo independente de x, galera. Na função do primeiro grau, o termo independente de x é conhecido pela letra B. Tá? Vai ser o coeficiente linear, galera. Coeficiente linear. Não confundam, pelo amor de Deus, angular A. O que sobra é o B, coeficiente linear. E como que eu acho o B? Também de várias formas, né? Existem uns sisteminhas de troca de valores que são os mais usuais, mas hoje eu não vou entrar neles. Tá? E aí vou pegar aquele jeito mais prático, mais célere na hora da prova. Eu estou passando o que mais vale a pena aqui para vocês, que é o valor onde a função corta o eixo 0y. Perfeito? Isso é uma simbologia para falar do eixo vertical, pessoal, desta linha aqui. Tá bom? Tranquilo? Tudo bem? Pessoal, o valor onde a função corta o eixo y. Se a gente voltar aqui, a função é a reta, né? Isso não é função, pessoal. Isso é o plano cartesiano. A função corta o eixo y no valor do eixo y menos 2. Fontoura, não é no valor 0 menos 2, não. Esse é o ponto que está plotado ali, não confundam. Tá? A função corta o eixo y no menos 2. Portanto, eu consigo falar que o B, neste caso aqui, seria menos 2. O B, pessoal, dá para a gente afirmar, não é estimativa, não é chute, que ele vale menos 2, porque é onde a função está cortando o eixo y. Tranquilo? O A, eu dependeria de saber quanto vale essa inclinação ali, esse ângulo θ genérico, para fazer a tangente desse ângulo e falar o número. Bom, se eu soubesse de fato quanto vale, né, A e B, ou seja, esse θ, o B eu até sei, como a gente acabou de falar, se eu soubesse exatamente quanto vale o θ, eu conseguiria achar A e B de fato, e apesar de ser uma coisa completamente genérica, um desenho que eu fiz da minha cabeça, eu conseguiria falar qual é a lei de formação dessa função. A, x mais b, trocando A, trocando B. O x, pessoal, sempre fica, porque ele é a minha variável. É ele que eu vou manipular. Ele é o controle do ar-condicionado. E f de x é o meu y. É o que vai responder, o que vai aparecer quando eu mexer nesse cara aqui. A e B são só cartas viradas para baixo. Tá? Então, depois que eu desvirar, eles vão assumir valores e vai ser assim até o final. Tudo bem? Pessoal, eu vou ter aqui como exemplo, né, quando que eu uso isso? Caso muito comum, regra de 3 simples. Né? Se eu falo que uma laranja custa R$5, 2 laranjas custam R$10. E eu vou plotando aqui nos eixos quantidade de laranja, valor da conta, vou botando esses pontos aí e eu vou conseguir chegar numa função do primeiro grau
para esse caso das laranjas. Então vejam que uma regra de 3 simples, né, tudo que atende à regra de 3 simples, ou seja, diretamente proporcional, proporção de 1 para 1 e por aí vai, também assunto para outra aula, eu consigo plotar em gráfico de função do primeiro grau. Tá? Óbvio que esse exemplo da laranja é muito básico, mas se vocês pensarem mais um pouquinho, né, sei lá, conta de churrasco, vamos botar aí, eu sei que vocês adoram, né? Estão na idade disso mesmo. Mas, sei lá, uma pessoa consome, beber não porque ninguém bebe, pelo amor de Deus. Né? Uma pessoa consome 1,3 kg de carne. Os monstrinhos adolescentes com metabolismo, ó, fervendo. Uma pessoa, 1,3 kg. Então, 27 pessoas que eu chamei para o meu aniversário vão consumir X. Regra de 3 simples, proporção 1 para 1, diretamente proporcional, sem novidade para vocês. Se vocês quiserem, em vez de ficar fazendo essa conta o tempo todo, vocês podem plotar o gráfico disso. Vocês precisam de 2 pontos, pelo menos. Né? Uma pessoa, 1,300. 27 pessoas, tanto. Vocês vão achar esse tanto pela regra de 3 simples. E aí vocês vão plotar esse comportamento futuro. Aí está a beleza da função. Se no dia chegar 38 pessoas, em vez das 27, não precisa recalcular. Já está plotado no gráfico. É só você achar o ponto, olhar X, olhar Y, ter seu par ordenado ali. Beleza, pessoal? A aula de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, sigam lá no Instagram, @EstudeNepK. Aqui no YouTube também, eu botei o nome do canal como @EstudeNepK para ficar mais fácil de achar. Compartilhem, divulguem, critiquem. Eu só vou crescer, eu só vou aprender com vocês. A gente aprende todo santo dia com vocês. Se vocês criticarem, derem sugestões e tudo mais. Beleza, galera? Hoje é aula, mais sério um pouquinho. Amanhã é podcast novo, a gente volta, ó, com tudo. Tranquilo, pessoal? Quanto ao áudio, já tá para resolver isso daí. Já comprei o microfone, tá chegando, vai melhorar. A lâmpada para essa sombra maldita aqui também, não sei de onde que vem essa sombra. Né? Mentira, eu sei. Também está sendo resolvido, eu tive um problema, quebrou o pininho, enfim. Né? Só vamos contar vitória aqui, nada de derrota. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima aula.